E aí, pessoal? Tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo com a gente? Preparadíssima. Hoje a gente vai desbravar um livro fascinante cheio de sabedoria milenar. E qual? E como? Provérbios. Imagine só, 31 capítulos, geralmente atribuídos ao rei Salomão, que até hoje nos dão dicas de como levar uma vida mais esperta, mais significativa. Uau, Provérbios. É tipo o manual da vida, né? É tipo isso. E o legal é que ele não é chato e cheio de regras, sabe? Usa imagens e comparações super interessantes para ilustrar os ensinamentos. Entendi. Bem mais legal do que um monte de regras, né? Bem mais. E já no primeiro capítulo, o Provérbios já chega colocando os pingos nos is. Ele mostra a diferença brutal entre a sabedoria e a tolice e como essa escolha, cara, impacta tudo na nossa vida. Verdade. A gente vê isso o tempo todo, né? Quem escolhe a sabedoria se dá bem, quem não. Exato. É como se Salomão dissesse: galera, prestem atenção. A sabedoria é o GPS que te leva para o caminho certo. Ignorar isso é pedir para se perder no meio da estrada da vida. Faz todo sentido. E ele já manda a real sobre os perigos de andar com más companhias. É tipo, diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Essa mesmo. Em Provérbios, isso é levado a sério. Totalmente. Andar com quem não te leva para cima pode te arrastar para baixo rapidinho. E cuidado com a cilada da recompensa fácil, hein? Querer tudo na hora sem pensar nas consequências. É tipo cair na tentação de comer o marshmallow na hora em vez de esperar para ganhar dois. Lembra daquela experiência? Lembro. Em Provérbios, a gente vê que a paciência e a disciplina são recompensadas no longo prazo. Sem dúvida. E essa ideia de buscar sabedoria como se fosse um tesouro é demais, né? É mesmo. Como se fosse algo precioso que a gente precisa procurar se dedicar para encontrar. Exatamente. Em Provérbios 2, Salomão compara a sabedoria a algo que precisa ser garimpado, buscado com afinco. E ele dá dica de ouro. O ponto de partida é o temor do Senhor. Mas como assim? Temor é ter medo de Deus. Essa palavra temor pode assustar um pouco, né? Pode mesmo. Mas calma, não é bem ter medo. O temor do Senhor é mais sobre ter respeito profundo por Deus, sabe? Reconhecer sua autoridade, buscar viver de acordo com a sua vontade. Entendi. Tipo, reconhecer que ele é o cara e que a gente precisa ter em sintonia com ele para tomar decisões sábias. Isso! E a promessa é que Deus se revela àqueles que o Enó buscam com sinceridade. Que legal! Então, tipo, ele tá disponível para nos guiar. Exatamente, só precisamos nos conectar com ele. Jojo. E aí chegamos em Provérbios 3, que coloca confiança em Deus como peça fundamental. Aquele famoso versículo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse versículo é muito forte. É sobre reconhecer que a gente não sabe de tudo e que a gente precisa se render à sabedoria de Deus. É tipo, tentar montar um móvel sem olhar o manual. Até dá, mas com o manual fica bem mais fácil. Né? É sobre reconhecer que a gente precisa de ajuda, de orientação divina para trilhar o caminho certo. Verdade. E nesse capítulo a disciplina também é abordada de forma interessante. Né? Como um pai que corrige o filho porque o ama e quer o seu bem. Exatamente. A disciplina, quando vem de um lugar de amor, nos molda, nos ajuda a crescer. Tipo a poda de uma árvore. Parece que tá machucando, mas é para ela crescer forte e dar mais frutos. Boa analogia. E falando em frutos, Provérbios 4 nos mostra a sabedoria como um legado precioso que deve ser passado adiante. Verdade. Salomão, como um pai, instrui os filhos a guardarem a sabedoria como um bem valioso. É como se ele dissesse: filhos, prestem atenção. A sabedoria é o melhor presente que posso deixar para vocês. Valorizem e usem para construir uma vida incrível. E esse conselho serve para todos nós, né? Com certeza. Podemos buscar a sabedoria e compartilhar com quem está ao nosso redor. Criar um impacto positivo que vai além da nossa própria vida. Exatamente. E falando em impacto, Provérbios 5 e 6 já chegam com um papo reto sobre moral e ética. É com foco nos perigos do adultério e da imoralidade. E Salomão não economiza nas palavras, né? Usa imagens fortes, comparações impactantes. Para mostrar como a gente pode se perder quando se deixa levar pela paixão desenfreada. Lembra daquela metáfora do cara que se enrola com a mulher errada e acaba se ferrando? Sei qual é. É um alerta pra gente ter cuidado com as ciladas da vida e não se deixar levar pelas tentações. Total. É como se ele dissesse: olha, a vida é cheia de armadilhas. Se você não usar a cabeça, se deixar levar pelo calor do momento, pode acabar se machucando feio. E esses capítulos também trazem conselhos práticos sobre como evitar dívidas. É aquele exemplo da formiga trabalhadora que garante o futuro juntando comida aos poucos. Que lição! A gente vive em um mundo que incentiva o consumo desenfreado, mas Provérbios já mostrava que a sabedoria está em ser prudente.
planejar o futuro e evitar cair na cilada das dívidas. Exatamente. E por falar em cilada, Provérbios 7 conta a história do jovem ingênuo que cai na lábia da mulher sedutora Uma narrativa que prende a atenção. e mostra como a gente pode ser facilmente enganado quando não está atento. Que, pô, a gente acha que tá no controle, mas de repente... Se vem uma situação complicada por não ter usado a razão. Exato. É um lembrete pra gente estar sempre alerta, usar a cabeça. E não se deixar levar por promessas fáceis ou por pessoas que não inspiram confiança. É isso aí. A gente precisa ter discernimento. E essa história nos leva a pensar na importância de buscar a verdadeira sabedoria, que é o tema central de Provérbios 8. Verdade? Nesse capítulo, a sabedoria é personificada como uma figura majestosa que convida todos a se achegarem a ela. Uma imagem linda e poderosa, que mostra a sabedoria como algo grandioso, acessível a todos. Presente desde a criação do mundo. E Salomão mostra que a sabedoria não é algo distante ou inacessível. Mas algo que está ao nosso alcance se a gente estiver disposto a buscá-la com afinco. É como se a sabedoria dissesse: Ei, estou aqui! Venham me conhecer, aprender comigo e experimentar a vida plena que posso proporcionar. Que convite incrível, né? Irresistível. Mas em Provérbios 9 a gente vê que também existe a tolice. Se apresenta como uma alternativa sedutora. E aí a gente tem que escolher, né? Total. Nesse capítulo, a sabedoria e a tolice são retratadas como anfitriãs que convidam as pessoas para um banquete. Com cardápios bem diferentes. Muito diferentes. De um lado, a sabedoria oferece um banquete rico em conhecimento, valores e princípios que levam à vida verdadeira. E do outro. A tolice oferece um banquete cheio de prazeres imediatos e ilusões que levam à destruição. Que contraste, é uma escolha que a gente faz o tempo todo. O tempo todo. Seguimos o caminho da sabedoria que alimenta a alma e nos conduz à felicidade autêntica. Ou nos deixamos seduzir pela tolice, que oferece prazeres efêmeros e nos leva para um bico sem saída. Uma decisão importante, né? Sem dúvida. E essa dualidade entre o bem e o mal, o certo e o errado, fica ainda mais evidente em Provérbios 10, Verdade. onde Salomão começa a apresentar uma série de provérbios que contrastam o estilo de vida dos justos e dos ímpios. Tipo, olhem só, galera. A vida é feita de escolhas e cada escolha tem consequências. Se você escolher o caminho da justiça, vai colher bons frutos. Mas se escolher o caminho do mal, vai se dar mal. É isso aí. E ele usa exemplos práticos para ilustrar essa ideia. Tipo o trabalhador esforçado versus o preguiçoso. Ou o poder das palavras para construir ou destruir. A gente vê que as nossas ações, nossas palavras, nossas atitudes... Tudo tem um impacto na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Verdade. E por falar em impacto, Provérbios 11 mostra como as nossas escolhas pessoais afetam a comunidade como um todo. É como se Salomão dissesse: Gente, a gente não vive sozinho nesse mundo, as nossas ações têm consequências para os outros também. Se a gente semear o bem, a comunidade inteira colhe os frutos. Mas se a gente semear o mal... Todo mundo sofre as consequências. E essa responsabilidade social é algo que a gente precisa levar a sério, né? Com certeza. Cada um de nós tem um papel importante na construção de um mundo melhor. Concordo. E Provérbios nos desafia a sermos agentes de transformação, a usarmos a sabedoria e os nossos recursos para fazer a diferença. Na vida das pessoas, na sociedade. Em todo lugar. Nossa, quanta coisa, né? Esses capítulos iniciais de Provérbios já dão um norte tanto pra gente. É verdade. Mostram que a sabedoria não é só teoria, mas algo que a gente aplica em cada decisão, né? Total. E por falar em decisões, me chamou a atenção como o Provérbios destaca a importância da justiça e da integridade. Sim, não é só sobre ser esperto para levar vantagem, mas sobre construir uma sociedade justa, onde todos têm oportunidades, né? Exatamente. Lembra como Salomão critica os governantes corruptos e fala da importância de leis que protejam os mais fracos. Sim, lembro. É um recado que ecoa até hoje. Sem dúvida. A gente precisa lutar por um sistema que valorize a honestidade e a justiça para todos. Com certeza. Ué. E isso me faz pensar, será que essa sabedoria toda de Provérbios tem a ver com religião? Tipo, só serve para quem é super religioso? Boa pergunta. Acho que Provérbios fala com todo mundo, independente de crença. Mas é inegável que o livro coloca a fé em Deus como base para uma vida sábia. Entendi. Tipo, reconhecer que existe algo maior que a gente e buscar essa conexão para tomar decisões mais acertadas. Exatamente. É o que Salomão chama de temor do Senhor. Mas, como já vimos, não é sobre medo. É sobre respeito, reverência. Isso. Entender que nossas escolhas têm consequências. E que a gente precisa se alinhar com o que é certo aos olhos de Deus. Faz sentido. É. Isso se reflete em como a gente usa o dinheiro, como trata as pessoas, como conduz o trabalho. Sem dúvida. Provérbios nos ensina a ser generosos, usar os recursos com responsabilidade, trabalhar com dedicação, buscar o bem comum. É uma visão bem diferente do egoísmo que a gente vê por aí, né? Totalmente. Me fala uma coisa, você acha que Provérbios
coloca a sabedoria como algo que a gente conquista de uma vez por todas. Tipo, virei mestre da sabedoria e agora tô pronto. Boa pergunta, É. acho que não, né? Provérbios mostra que a sabedoria é uma jornada, um aprendizado constante. É isso aí. A gente nunca para de aprender, de se aprimorar, de buscar novos conhecimentos e aplicar os ensinamentos na prática. É tipo um GPS que recalcula a rota o tempo todo. Boa. A gente precisa se adaptar às mudanças, aprender com os erros, estar aberto a novas perspectivas. Exatamente. E Provérbios nos incentiva a ser humildes, reconhecer que não sabemos tudo. Estar sempre dispostos a aprender. Seja com pessoas mais experientes, com as nossas próprias experiências, até com os erros. É verdade. E a gente precisa ter a coragem de se levantar depois da queda, né? Afinal, errar faz parte do processo. Com certeza. Provérbios fala muito sobre resiliência, sobre a importância de não desanimar diante das dificuldades. Lembra daquele versículo que compara o justo a uma árvore que pode ser cortada, mas volta a brotar? Sim? Que imagem poderosa. Né? A gente precisa ter essa força interior para recomeçar, para aprender com as adversidades e seguir em frente. É isso aí. E por falar em seguir em frente, Provérbios também nos mostra que a verdadeira riqueza não está só na conta bancária. Ah, com certeza. Ter amigos verdadeiros, paz interior, saúde, família. Essas coisas não têm preço. Exatamente. É. Provérbios nos convida a buscar a riqueza interior. Aquela que ninguém pode roubar e que nos sustenta nos momentos difíceis. É sobre ter propósito na vida, fazer a diferença no mundo, construir um legado positivo. E por falar em legado, um dos temas que mais me marcou em Provérbios foi a importância da família. Sim, Salomão coloca a família como base da sociedade, né? O lugar onde a sabedoria deve ser cultivada e passada para as próximas gerações. Exatamente. Ele fala da importância da educação dos filhos, do amor entre marido e mulher, do respeito pelos pais. É um guia para construir relacionamentos saudáveis e um lar cheio de amor e harmonia. Verdade? E é interessante como ele valoriza o papel da mulher na família e na sociedade. Lembra da descrição da mulher virtuosa em Provérbios 31. Ah, como esquecer? Forte, trabalhadora, sábia, cuida da família, administra os negócios. Uma inspiração. Total. Uma mulher de fibra que usa seus talentos e inteligência para fazer a diferença no mundo. E Salomão deixa claro, essa mulher merece todo o nosso respeito e admiração. Concordo plenamente. E no fim das contas, Provérbios nos mostra que a verdadeira sabedoria é inseparável da fé em Deus, né? Sim, é reconhecer que ele é o autor da vida, a fonte de toda a sabedoria, o guia que nos conduz pelos caminhos certos. Buscar sua vontade em todas as áreas da vida, confiar em sua orientação, viver em sintonia com seus ensinamentos. E essa confiança se traduz em gratidão, alegria, paz interior, amor ao próximo, esperança no futuro. A receita para uma vida plena e significativa que deixa marcas positivas no mundo. É isso aí. E mesmo vivendo em tempos tão diferentes da época de Salomão, a gente vê como a sabedoria de Provérbios continua atual. Impressionante. Totalmente. É um livro que nos desafia a sermos melhores a cada dia, a buscar a verdade, a viver com integridade e a construir um futuro mais justo e próspero. Concordo. Um livro para a gente consultar sempre, né? Sem dúvida. Nossa, que jornada, hein? Essa imersão em Provérbios foi incrível. Tanta coisa pra gente aprender e aplicar na vida, né? É verdade. Cada provérbio é tipo uma caixinha de surpresa, cheia de sabedoria e insights. A gente abre, reflete e coloca em prática. É isso aí. E o mais legal é que, mesmo falando de temas tão antigos, Provérbios continua super atual. Pois é. Vimos como os conselhos sobre trabalho, relacionamentos, dinheiro, até como lidar com as emoções continuam relevantes hoje em dia, né? Totalmente. Parece que Salomão tá ali do nosso lado, sabe? Dando dicas de como navegar nesse mundo maluco. Exatamente. Me diz, qual dos temas que a gente abordou te marcou mais? Olha, vários mexeram comigo, viu? Mas eu acho que a ênfase na justiça social me tocou bastante. Provérbios não se contenta em dar conselhos individuais, ele vai além. Mostra como nossas ações afetam a comunidade como um todo. Verdade. Salomão deixa claro que construir uma sociedade próspera depende de cada um de nós. É sobre lutar por igualdade, defender os direitos dos mais fracos, ser honesto nos negócios, contribuir para o bem comum. É como se dissesse. Galera, a gente não está aqui só para se dar bem sozinho, a gente precisa pensar no próximo, construir um mundo mais justo para todo mundo. Exatamente. E essa visão se conecta com a ideia de que a verdadeira riqueza não está só nos bens materiais, né? Provérbios nos convida a buscar a riqueza interior. Aquela que vem de um coração generoso, de relacionamentos saudáveis, de paz com Deus. Isso ninguém pode tirar da gente, né? É um tesouro que a gente carrega para sempre. Verdade. Um tesouro que nos sustenta nos momentos difíceis e nos impulsiona a fazer o bem. Sem dúvida. E, por falar em fazer o bem, Provérbios destaca a importância do trabalho duro, da disciplina, da administração responsável do dinheiro. É sobre construir um futuro sólido,
com base no esforço e na sabedoria, né? E não em atalhos ou esquemas duvidosos, né? É isso aí, plantar boas sementes hoje para colher bons frutos amanhã. E ter cuidado com as ciladas do consumo desenfreado, né? Vivemos em um mundo que incentiva a gente a comprar, comprar, comprar. Mas Provérbios já alertava sobre o perigo do endividamento, da ganância, da busca por status e bens materiais. É como se ele dissesse: gente, não se iludam com as aparências. A verdadeira felicidade não está nas coisas que a gente compra, mas naquilo que realmente importa. Amor, paz, saúde, propósito de vida. Verdade. E para cultivar esses valores, Provérbios nos convida a buscar a sabedoria divina. Reconhecer que Deus é a fonte de todo conhecimento, a bússola que nos guia. Ter fé, orar, buscar seus ensinamentos, colocar em prática seus mandamentos. Construir uma vida que o honra e reflete seu amor. Exatamente. E essa conexão com Deus se manifesta em cada área da vida. Na forma como tratamos as pessoas, como conduzimos os negócios. Como educamos os filhos, como cuidamos do nosso corpo e da nossa mente. É sobre buscar a harmonia entre o físico, o emocional e o espiritual. Viver com integridade, compaixão, generosidade. Fazer a diferença no mundo, deixar um legado positivo, ser luz em meio à escuridão. Que lindo! Você resumiu a essência de Provérbios. Para fechar com chave de ouro, qual provérbio te inspirou mais? Difícil escolher só um, viu? Mas tem um que sempre mexe comigo. Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estrebes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse é poderoso mesmo. Um convite a se entregar à sabedoria divina, confiar que Deus tem um plano perfeito para a nossa vida, mesmo quando a gente não entende tudo o que acontece. É sobre ter fé, esperança, seguir em frente com coragem, sabendo que Deus está no controle. Que a gente possa levar essa mensagem de esperança e sabedoria para todos que cruzarem nosso caminho. Que a gente possa ser como Salomão, compartilhar os tesouros da sabedoria e inspirar outros a viverem vidas mais plenas. É isso aí. Que a gente continue mergulhando na sabedoria de Provérbios e aplicando seus ensinamentos no dia a dia. Que essa jornada nos transforme em pessoas melhores, mais sábias, mais justas e mais felizes. Valeu, pessoal. Até a próxima.